Muito boa noite, senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fúria e Traição aqui no YouTube. No vídeo de hoje nós iremos analisar um comportamento feminino que está cada vez mais difundido entre as moças jovens. Elas estão querendo cada vez mais, aceitando cada vez mais dividir um alfa com outras mulheres do que ter um beta exclusivo. Então nós vamos assistir o vídeo e depois vamos voltar com algumas ponderações importantes sobre o que a gente vai ver aqui, tá bom? Qual artista você morria corno, mas não largava? Cabelinho, babado. Veig. Felipe Rett. PH top. Que pretão. O Inter. Livinho. Orochi. Livinho. Veig. Vini 7. Cabelinho. Felipe Rett. É um show de horrores de mulheres com baixo valor, mas vamos continuar nosso assunto aqui. A primeira coisa, a gente precisa estabelecer o seguinte: de fato existe um duplo padrão sobre como nós julgamos a infidelidade de homens e mulheres. E eu vou explicar por quê. Tudo isso se deve ao que nós chamamos de efeito ou princípio Bateman. Bateman, não é Batman, não é o homem morcego, é Bateman com E. E o que esse efeito diz? Que existe vantagens evolutivas na promiscuidade masculina, mas não existem essas mesmas vantagens evolutivas na promiscuidade feminina. Vamos dizer que em uma vila, todos os homens vão para uma batalha. Ou vamos falando batalhar, teve uma doença, o que quer que seja. Voltou um homem para uma vila que tem 20 mulheres. Esse um homem consegue inseminar essas 20 mulheres e garantir a prosperidade futura dessa vila. Ela não vai acabar ali. Mas se fosse o contrário, uma mulher numa vila de 20 homens, ter mais relações com vários homens não aumenta a capacidade dessa mulher passar os seus genes adiante, não aumenta a sua gestação. Ela não consegue repor os indivíduos por meio da gestação rapidamente. Então, existe uma vantagem evolutiva da promiscuidade masculina. E não existe uma mulher promíscua que deseja sexo com muitos homens, não traz vantagem alguma para a sociedade. Mais uma vez, o que nós estamos analisando aqui é numa visão amoral, não é imoral. É amoral. Nós estamos vendo como a natureza se organiza para manter a perpetuação. Tá bom? Com isso em mente, a gente tem que entender que é por isso que os homens se desenvolveram para rejeitar as mulheres promíscuas e valorizar as mulheres com um comportamento que leve à fidelidade. É por isso que nós gostamos desse tipo de mulher. Entretanto, o que acontece na mentalidade feminina? Foi feita uma seguinte pesquisa com 67 características ruins que foram apresentadas para homens e para as mulheres, e pedindo para que esses homens todos ranqueassem qual a pior característica feminina para a menos pior, e pediu a mesma coisa para as mulheres. Tanto o homem tinha que analisar a característica feminina e a característica nele que era ruim também. E o que se percebeu foi o seguinte: os homens ranquearam a infidelidade feminina como a pior das características possíveis de uma mulher. E quando nós fomos analisar a versão feminina, as mulheres colocaram a infidelidade masculina bem mais abaixo dessa lista de 67 características. Tinham vários outros que eram muito mais importantes para elas. Então, a infidelidade para as mulheres não é vista com tanta severidade quanto é vista pelos homens. De certa forma, as mulheres olham com bons olhos a infidelidade. Tanto é que, se nós pegarmos os estudos que falam sobre a infidelidade, o que nós percebemos é o seguinte: na faixa de idade em que a mulher está com maior valor sexual, né, ela está mais bonita, mais desejável, ela extrai mais do que os homens da mesma faixa de maior valor sexual. Então, na juventude, as mulheres extraem muito mais do que os homens, porque elas não veem problema na infidelidade. As mulheres hoje, elas têm na mentalidade que é muito melhor você ser desejada por um grande número de homens do que você ter a fidelidade de um só, principalmente se esse homem não cumprir as expectativas que essa mulher tem sobre ele. Nós sabemos e debatemos várias vezes aqui, o grande problema que nós temos é a hipergamia feminina. Tá. Nós já vimos também o seguinte: a hipergamia funciona quando ela está controlada dentro de padrões normais, ela funciona como uma proteção para os relacionamentos. Quando a mulher faz escolhas hipogâmicas, escolhas que ela considera abaixo dela, o relacionamento acaba muito rápido.
Então as mulheres querem ser homens que estão acima delas de alguma forma. Mais inteligente, mais capaz, com mais status, mais dinheiro, tudo. Só que os traços de narcisismo que são comuns nas mulheres aumentam e descontrolam a hipergamia feminina. E isso piora ainda mais por causa das mídias sociais. E qual o problema? A maioria das mulheres hoje são narcisistas. E por uma questão muito simples. Crescer numa vida mais ou menos confortável cria nos homens uma personalidade correta. Entretanto, cria nas mulheres uma personalidade narcisista. Quanto melhor a vida que a mulher leva na sua infância até a parte adulta, mais narcisista ela se torna. Então, praticamente todas as mulheres hoje estão com um comportamento extremamente narcisista, o que as leva à hipergamia, de modo que elas aceitam desfrutar, dividir outros homens, porque elas conseguem continuar se beneficiando desse homem, do status dele, do dinheiro dele. A fidelidade para a mulher não é algo tão precioso assim. Para o homem é, porque nenhum homem quer sustentar filho de outro. Os homens querem mulheres corretas porque ele não quer investir os recursos dele na criação de filhos que carregam genes de outro homem. Nós somos biologicamente feitos para isso. A mulher não. A mulher, ela engravida do cara e ainda vai continuar se aproveitando de tudo aquilo que esse cara pode oferecer. As mulheres têm muito pouco para oferecer na vida do homem. Isso é a grande verdade. O que não é o contrário. O homem tem muito a agregar na vida da mulher em termos de status, de estabilidade emocional, de questões financeiras. Então por isso as mulheres acabam com esse comportamento tão ridículo aqui, de aceitar ser cornas, como foi dito no vídeo. Ela aceita ser corna desde que seja do homem certo, o homem de alto status. Essa falta de valor está se tornando endêmica entre as mulheres. As mulheres estão cada vez mais se e aceitando a prostituição como comportamento correto, entre aspas, correto e natural para elas. E algo precisa ser feito para modificar isso. Mas essa pouca vergonha aqui é complicado. Sou Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição. Se inscreva na minha comunidade Belifúria, onde nós nos aprofundamos muito mais nos temas que nós tratamos aqui. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Espero vocês lá.